Olá, irmãos! A paz do Senhor Jesus! Eu gostaria de contar uma experiência que Deus me concedeu em outubro de 2023. É uma experiência muito impactante e profunda para mim. E eu conto para vocês com muito temor a Deus, pelas coisas que Ele me fez ver. Eu creio muito que Deus Ele tem a falar nos nossos corações neste vídeo e na palavra que Ele me mostrou para trazer também após a experiência. Então, vamos prestar bastante atenção e permanecer em oração e que Deus possa falar muito aos nossos corações. Ano passado, em outubro de 2023, bem no comecinho de outubro, eu entrei para uma empresa multinacional. E eu entrei para a área de logística. Eu não estava acostumada a trabalhar na área de logística, então eu estava aprendendo muitas coisas. E eu comecei a absorver muita coisa. E nessa rotina de trabalho, reduziu o meu tempo de oração. Indo para o trabalho, dentro do ônibus, eu costumava ler a Bíblia em espanhol, que aí já me ajudava a aprender outra língua. Mas eu estava ali lendo a Bíblia, porém, o meu tempo de oração reduziu muito. Antes de entrar nessa empresa, eu estava acostumada a orar por vezes, por horas. Então eu tinha esse costume, na época, de orar bastante. Então isso estava queimando muito forte no meu coração neste dia. E quando eu entrei, reduziu. E aí foi reduzindo cada vez mais e mais. Até que chegou dia 31 de outubro e eu estava me sentindo assim, sabe? Que eu precisava voltar a interceder mais. Eu precisava me posicionar na presença de Deus como intercessora e não reduzir. A gente não pode reduzir. Eu sentia isso. Então, assim, meu coração estava: o que adianta eu estar trabalhando aqui e não estar firme em oração como eu deveria estar, como eu deveria estar posicionada diante de Deus. Eu precisava voltar novamente a essa posição de intercessão, de oração. Não é errado trabalhar, não, mas eu precisava equilibrar a minha vida, conciliar com o trabalho. Eu cheguei em casa, eu coloquei um louvor, cheguei em casa, me aprontei, comi e coloquei um louvor. E eu comecei a louvar ali a Deus, era por volta de umas 7 horas, e eu comecei a louvar a Deus, eu comecei a orar, tendo uma conversa bem sincera com Deus. Eu falei assim: Senhor, eu reduzi o meu tempo de oração por Ti. Eu não estou sendo mais aquela moça que estava orando, estava intercedendo, não estou mais intercedendo pelos meus irmãos, pouco pela minha vida, pela vida da minha família. Eu sinto que eu preciso voltar para esse ambiente de glória, eu preciso da Tua presença, Senhor, porque é muito difícil não estar na Tua presença, porque eu aprendi a viver assim. Deus me ensinou a sentir a presença dele constantemente. E eu estou sentindo, Senhor, que eu estou me afastando de Ti. Era isso que eu estava sentindo, que eu estava me afastando. Eu necessitava mais de Cristo, eu estava sedenta. Eu falei: Senhor, me ajuda a ser forte, me ajuda a perseverar em oração, me ajuda a voltar nesse lugar que o Senhor quer que eu esteja, interceder, de Te buscar, de Te louvar. Gente, eu reduzi o meu louvor também. Eu louvava todos os dias, constantemente, e às vezes eu ficava 2, 3 horas louvando a Deus, dependendo do meu tempo ali, na minha rotina, e eu já não estava mais louvando. Foi reduzindo muito, irmãos. Eu estava conversando com Deus, tendo uma conversa sincera, e de repente eu apaguei. Eu sou um tipo de pessoa que quando eu vou dormir, o sono vem, eu sinto que o sono vem, e aí eu durmo. Mas nesse dia não. Eu estava falando com Deus e o louvor tocava no meu celular e eu apaguei. Simplesmente eu apaguei. Então, o Senhor me concedeu um sonho muito forte. Um anjo estava comigo ali e eu vi um lugar bem escuro, assim, como uma floresta. Era uma floresta. Parecia um bosque, como um bosque, uma floresta. E estava assim, escuro, era a noite. E o anjo foi me guiando, indo junto comigo pela floresta. E de repente eu vi um altar de pedra. E em volta haviam pessoas. Neste lugar específico elas estavam com uma roupa preta, uma roupa... Tinham uns homens com uma roupa bem diferente, assim, como se fossem sacerdotes, eu não sei. Mas não sacerdotes bíblicos, mas já viu aqueles sacerdotes que cultuavam Baal, Mamon? Era nesse estilo. E eles estavam ali fazendo a sua busca, o seu culto religioso, e havia um peso espiritual muito grande naquele lugar. E Deus abriu os meus olhos, porque eu não via só essas pessoas, eu via os seres, os demônios ali também, porque eles invocavam deuses. E eu via uma menina que ia ser nesse dia. Essa menina, ela foi levada para ser essa
era uma pedra enorme, assim, era pedra lisa, mas embaixo não era tão lisa assim, por baixo assim, era tipo um altar de pedra. E essa moça, ela estava sendo levada e havia uma tristeza muito grande no coração dela. Deus me mostrava o coração dela, no interior dela, ela não queria ser. Naquele momento, na hora que ela chegou perto do altar, aquelas pessoas começaram a ser possessas, e aquela menina, ela se soltou dos braços dos que estavam levando ela. Eles também estavam ali possessos e ali naquele ambiente culto ali, e ela caiu no chão, né? Nesse momento que ela se desgarrou, ela caiu no chão, ela foi andando para trás assim, sentada, e parou. Ela estagnou e parecia que ela estava muito em choque, sabe, do que ia acontecer com a vida dela. Ela começou a chorar e de gritar chorando. E dentro dela eu via um horror muito forte. Eu sentia isso dentro de mim, e havia um horror muito forte dentro dela. E ela dizia: não tem ninguém para me ajudar aqui. Existe um Deus, por que o Senhor não me ajuda? Porque não tem ninguém que pode me ajudar. Eu cheguei até aqui, não há ninguém que possa me ajudar. Agora chegou o meu fim, eu não quero morrer desse jeito. O que vai ser de mim? Ela gritava de chorar. Então, irmãos, o anjo me levou para outro lugar. De repente eu estava em outro lugar. Era um lugar escuro, macabro. Parece uma construção tipo subterrânea, uma construção de pedra. Eu não sei ao certo, mas era um lugar fechado. E o que iluminava aquele lugar eram tochas e velas. E ali havia um culto ao demônio. Havia um culto ali e o peso espiritual era muito grande, irmão. Peso muito grande. E ali eu via que o reino maligno, ele não parou. Ele está avançando. Existem pessoas que estão cultuando, que estão chamando, estão atraindo demônios. Estão orando para que servos caiam. Estão orando para que vidas sejam imersas em tantas coisas que não provêm de Deus. Para que as pessoas se afastem, sabe, do caminho da verdade. Elas estão buscando, sabe, para que a terra seja tomada por aquilo que elas acreditam. E Deus me levou numa ilha. Ali hoje foi junto comigo e eu estava numa ilha agora. E ali tinha um menino de branco também. A menina que eu falei anteriormente, ela estava com um vestido branco, e era como se fosse uma bata que a menina estava branca. E o menino também estava com uma roupa branca, e ele ia ser essa criança. A menina anterior, ela também era uma criança, devia ter uns 15 anos, no máximo 15. E esse menino realmente devia estar na faixa de 7 a 8 anos, por aí, entre 6 a 8 anos. E foi muito triste, porque ali eu vi aquela criança sendo sacrificada ao Deus que não é Deus, a um ídolo. E as pessoas ali, elas estavam totalmente possessas, totalmente nas trevas, era um ambiente de trevas. E naquele momento que o menino foi sacrificado, Deus abriu meu olho e eu vi hostes malignas, eu vi muito legião de demônios ali, sabe? Eu não tenho palavras para dizer como foi, o quão horrível foi a cara dos demônios, sabe, aquele culto. E Deus foi me levando por cada canto do mundo e eu vi coisas horríveis, irmão, horríveis. E não é tempo de brincar, irmãos. É tempo de orar. Porque eram coisas horríveis. Não quero me aprofundar muito aqui no sonho, não vou me estender, não. Tem coisas que a gente não precisa também estar falando aqui tudo, mas o que quero que vocês entendam que o reino maligno não parou, ele está avançando. E ao final do sonho, eu estava em um local também de culto, e naquele momento eu olhei pro anjo e disse: por que Deus está me mostrando essas coisas? E eu olhei para os céus, estava à noite, eu olhei para os céus e disse: Deus, ajuda essas pessoas, ajuda aqueles que estão sendo sacrificados. Tanta gente, no engano, almas sendo mortas, que
tiveram a oportunidade de conhecer o teu nome, o teu santo nome. E eu tava muito quebrantada e eu voltei pro anjo de novo. Falei, por que Deus tá me mostrando essas coisas? E aí, o anjo olhando fixamente pra lá. E eu olhei e a minha volta. E eu vi todos aqueles demônios, aquelas legiões. E aí eu vi os pensamentos dele, eu ouvi os pensamentos dele agora, falando assim, ela nos descobriu. Ela nos descobriu. Não podemos deixar ela viva. Quando eu lembro desse sonho, é muito assim, muito forte, muito impactante pra mim, porque nós estamos muito longe, irmãos, ainda daquilo que o Senhor tem pra nós. E chegou o momento da gente posicionar, da igreja ser essa intercessora. Para, igreja, para de picuinha, irmão, picuinha com o outro. Não, a gente tem que estar dando culto ali pra louvar a Deus, pra atrair a glória de Deus. Mistério fica, sacerdócio é eterno. Irmãos brigando por ministério, irmãos brigando por se tornar pastor e tal. Isso é bom, tem que crescer, mas, sabe, viver só pra isso, chega. A vida é sacerdócio, irmão. O mais importante é agradar a Deus do que agradar os homens. Está na hora de começarmos a orar nas madrugadas, jejuar. Está na hora de despertar, porque o rei está voltando.